Bom dia, meu povo. Estamos ao vivo. Seja bem-vindo. Hoje, dia 29 de setembro. Bom dia, Darcy. 29 de setembro, mais um dia que se levanta. E nós estamos aqui para o nosso devocional diário. Hoje temos uma palavra em Efésios. Vou abrindo a Bíblia aqui enquanto o pessoal já chega. Efésios. Capítulo 8. Mentira, que Efésios não tem 8, é 5. Efésios 5, versículo 8. Hoje a nossa palavra do devocional é marcação sensata. Um paciente entrou num hospital para fazer uma amputação que lhe salvaria a vida, mas acordou e percebeu que haviam amputado o pé errado. No mesmo hospital, outro paciente também teve uma cirurgia feita no joelho errado. Os defensores do sistema de saúde enfatizam que esses erros médicos trágicos são como acidentes aéreos. Eles viram notícias por serem tão raros. Naquele hospital foi criado um plano para evitar que algo desse errado. Os funcionários agora escrevem "não" com uma caneta marcadora preta na parte sã da pessoa. Bom dia, Milton. Seja bem-vindo. A Bíblia também nos admoesta a fazermos mais do que simplesmente reconhecer os nossos erros do passado. Precisamos dar passos decisivos para evitar o mal. Paulo advertiu aos cristãos em Efésios: "E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas." Não concordem e não participem dessas coisas. Não basta você só se posicionar contra se você ainda permite que essas coisas aconteçam. Bom dia, Écio. Bom dia, Adriano. Cristo nos libertou da condenação, mas ainda corremos o risco de males temporários e perdas por causa das nossas tendências pecaminosas. Nossa carne ainda está inclinada a erros e perigos. Enquanto a gente não tem o nosso corpo glorificado e a vida eterna, a gente vive nesse mundo de pecado, não é mesmo? Então sempre vai ser passível de erros, de enganos, de ciladas, de males que existem nessa terra. Porém, muita coisa mudou. Nosso relacionamento com Deus mudou. Nosso futuro, que antes não tinha esperança, agora é radiante e cheio de promessas. Temos a oportunidade de nos submetermos ao Espírito Santo e caminhar com aquele que faz o bem, ao invés de fazer o mal de forma inconsequente, impensada, de forma automática, porque as circunstâncias às nossas voltas nos conduzem a isso. Às vezes nossos amigos,
às vezes a situação, às vezes o ambiente onde vivemos, aonde convivemos, né, no trabalho. Então é normal que essas circunstâncias nos levem a isso. Mas quando a gente tem as raízes firmadas, raízes profundas, né, firmadas na rocha, em Cristo, nós temos princípios. Bom dia, Pri, seja bem-vinda. E aí, quando nós temos esses princípios, é mais difícil que as situações à nossa volta nos levem simplesmente como vento. Mas nós precisamos ter essa raiz firmada na rocha, saber quem a gente é, saber por que a gente está aqui, saber qual é a nossa missão, o que Jesus pretende com a nossa vida, com o nosso propósito. Então é mais fácil você continuar firme na rocha. É mais fácil não deixar o vento te levar, se você está firme nos princípios e na palavra. A palavra que é eterna e imutável, não é? Que apesar do vento, das circunstâncias, do tipo de terra que recebe a palavra, como fala naquela parábola do semeador, a palavra não muda. O que muda é o que está à nossa volta, né? Muda o tipo de terra, num solo infértil, num solo duro, com coração impenetrável, muda as riquezas desse mundo quando a palavra semeada tem raízes rasas, que não são profundas, então ela seca como aquela erva, e muda com um coração fértil, com uma terra fértil que aceita a palavra, que pode ser semeada e venha dar fruto. Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Você calcula as consequências na hora de fazer as suas escolhas? Lembra que a gente já falou aqui, o que você planta é opcional, o tipo da semente que você escolhe é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você vai escolher o tipo de colheita que você tem de acordo com a semente que você pega para plantar. Os sábios se esforçam para evitar os erros que se repetem. Você tem conseguido aprender com os seus próprios erros? Tem conseguido evitar que eles se repitam? Evitar que circunstâncias tragam esses erros de novo para a sua vida? Sabe aquela prova que parece recorrente? Você passa a situação e pensa, nossa, parece que isso já me aconteceu antes. É esse tipo de situação que na verdade te vem como um teste. Não porque Deus te testa, mas porque você precisa aprender essa lição para ser aprovado. Bom dia, Laura, seja bem-vinda. Todos nós temos falhas, defeitos, traumas, e à medida que essas situações se repetem, nós temos a chance de aprender como vencer essa situação. Muitas pessoas dizem assim, ai, Deus está me testando. Eu não concordo com isso. Não concordo com a palavra que lançam dizendo, ai, essa doença é para o meu bem, porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus nunca vai querer o seu mal. Ele nunca vai colocar diante de você uma prova que você não seja aprovado. Ele é seu pai, ele quer o teu melhor.
Ele sabe o que você precisa, Ele conhece os seus limites, a força que você tem. Então essas situações que acontecem à nossa volta, elas existem realmente porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Mas bom dia, Andréia, bom dia, Walter. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações, não pensando que Deus quer te pôr à prova, mas sabendo que você é mais do que vencedor. É isso que diz a palavra, que Ele estaria contigo todos os dias até o final dos séculos. Estaria contigo dentro do fogo, na fornalha, para te ensinar como sair dela ileso. Então tire isso da cabeça de que Deus te testa. Deus não precisa te testar, Ele te conhece. Ele sabe o que tem dentro do seu coração. Bom dia, Vanessa, bom dia, César. Deus não precisa te provar. Essas situações que você atravessa, na verdade existem porque nós estamos no mundo e você deve usá-las para o seu bem. A palavra fala em Romanos 8:28. Todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então você passa por essa situação para você aprender a ser vencedor, a ser mais do que vencedor, a ser aprovado. Mas não porque Deus precisa te testar, porque você precisa aprender a lição. Porque você ainda não descobriu como sair dessa situação, o que precisa aprender, qual é o capítulo que você ainda não venceu, não aprendeu, qual é a habilidade ou dom que você ainda não tem. Só por isso, simples assim. Vamos ler Efésios 5, do versículo 2, do versículo 8 em diante. Efésios 5 diz assim: porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz, como Deus ensina que seus filhos andam, porque vocês são filhos de Deus, vocês já são filhos da luz. Então se convença disso, se convença que você é filho, que você tem os dons do Espírito. Ouça a direção de Deus e decida seguir. Use o seu livre-arbítrio para a sua decisão correta. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não se comunique, não conviva com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condene-as. Faça uma escolha consciente. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e racional, quer dizer, consciente, usando a sua mente, sabendo que isso é proposital e não por acaso. Porque o que eles fazem em oculto, as pessoas que convivem com as obras das trevas, até dizer isso é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ontem à noite a gente estava em um culto e falava isso. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Todos nós
temos aquele quarto escuro, aonde a gente não quer mexer. O quarto da bagunça dentro de casa. E nesse quarto existem as piores coisas a nosso respeito, que a gente até sabe que existe, mas não quer nem conviver. Então a gente deixa isso de lado, deixa num canto. Deixa lá escondido o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso julgamento, a nossa justiça própria, a nossa ira. E a gente deixa lá no escuro, fazendo de conta para a gente mesmo que isso tudo não existe. Mas o fato disso estar num quarto escuro guardado não tira isso da sua vida. Porque a luz tudo manifesta. Na hora que Jesus entra e acende o interruptor, toda bagunça aparece, toda sujeira aparece. Então a vontade de Deus é que a gente pegue todas essas coisas que existem no nosso coração e que a gente muitas vezes esconde não só das pessoas, mas da gente mesmo, e arranque essas raízes. Você não precisa se expor para outra pessoa, você não precisa confessar isso necessariamente para outra pessoa, mas o que Deus quer é que você entregue o seu coração, que você seja como Davi, com um coração segundo o coração de Deus. Lembra que Davi era um assassino na Bíblia, era uma das piores pessoas que existia, mas ele era um homem segundo o coração de Deus e que Deus amava. Por quê? Porque ele entregava o seu coração. Então pare num momento secreto, só seu e de Deus, de oração, e entregue isso para Ele. Deus, me ajuda a não ser orgulhoso desse jeito. Me ajuda a não julgar as pessoas. Me ajuda a ter um coração puro. Só se derrama, só entrega. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. Vou repetir o versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tire essa morte de dentro de você. E o Espírito Santo vai te trazer a verdade. O Espírito Santo convence da verdade, da justiça e do juízo. Ele é o melhor professor que você tem hoje. Portanto, veja prudentemente como você anda. Não como um nécio, mas como um sábio. Não seja tolo. Não seja arrogante. Ande como um sábio, do jeito que a palavra te ensina. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite muito bem o tempo que você tem. Não deixe isso para lá, não deixe para depois, não fique pensando que é bobagem. Aproveite, seja aquele que faz o tempo ser remido, potencialize os seus resultados. Não seja insensato, mas entenda qual seja a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Como diz em Romanos 12:2, que a gente fala todos os dias. Não se embriague com vinho, em que há contenda, mas se encha do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Bom dia, Maria, seja bem-vinda. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como é difícil, né? A gente colocar o outro em primeiro lugar. Então, realmente, a gente precisa dos frutos do Espírito. E é por isso que a palavra fala, né? Conversando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você já percebeu que tudo aquilo que você repete, você grava melhor? Principalmente música, né? Os salmos são músicas, não sei se vocês sabem, se todos sabem. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Para quê? Para que a palavra seja gravada na sua mente e no seu coração. A palavra viva e eficaz, que é mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de discernir entre alma e espírito. Você recebe a palavra e ela é capaz de dentro de você te mostrar, identificar o que é da sua alma e o que é do seu espírito. Porque a nossa alma, muitas vezes, é aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus, de ouvir a verdade espiritual. Tremenda essa passagem, né? Vamos orar. Hoje eu já falei demais. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, por essa instrução. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam de novo nessa manhã. E porque a tua palavra fala conosco, fala a verdade que nós precisamos ouvir e nos instrui sobre tudo aquilo que a gente precisa. Acende, Senhor, essa luz que revela todas as coisas, para que a gente possa ver também aquilo que está dentro do nosso coração e que precisa ser entregue em tuas mãos. Todas aquelas raízes que não agradam a ti, raízes que estão dentro de nós, guardadas muito tempo e que nós temos até medo de expor. Raízes de angústia, de mágoa, de ira, de depressão, raízes de orgulho, de julgamento. Que nós sejamos aqueles que têm coragem de chegar até o Senhor em oração e entregar tudo isso em tuas mãos. Que toda essa raiz que não agrada ao Senhor seja retirada de nós, para que nós possamos estar firmados na rocha, que é Cristo. A tua palavra também fala que nós temos a mente de Cristo. Então que nesse dia a mente de Cristo se revele em nós, na nossa mente e no nosso coração, para que a gente ouça a tua vontade e que o Espírito Santo nos guie de novo mais nesse dia. Nos guie para a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos ajuda a resistir nesse processo, nesse casulo onde a gente se esconde, mas sabendo que é o tempo do Senhor, para que a gente aprenda cada dia mais e mais, até o dia em que a gente tenha força para romper e voar pelos ares, como uma borboleta que se transforma. Que essa seja a nossa realidade, a realidade da nossa alma, da nossa mente e das nossas dores, entregue nas tuas mãos,
para que um dia se torne vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia e te peço as tuas bênçãos sem medida. Que tuas bênçãos nos acompanhem nesse dia de trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para o pessoal que chegou por último. Sejam bem-vindos. A gente começa todos os dias, 7h30 da manhã, com uma palavra devocional, a leitura bíblica e depois a oração. Que nesse dia você possa identificar o Espírito Santo te guiando em todas as coisas e que essas áreas escuras do seu coração e da sua vida sejam trazidas à luz, não por exposição, não porque alguém trouxe isso à tona, mas que você consiga entregar nas mãos de Deus. Porque aperfeiçoando o nosso caráter a cada dia e andando de acordo com a palavra, as bênçãos nos perseguem. É isso que diz na Bíblia. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. E amanhã nos vemos de novo, 7h30 da manhã. Beijo para vocês, bom trabalho.